Então, beleza, pessoal, vamos começar, tá? Para a galera ainda que não me conhece, pessoal de casa também aí da transmissão. Eu sou o professor Walter Cunha, né? Trabalho aqui com a parceria com Múltiplos, eu sou lá do site Provas de TI, junto com o Vilar, com o Pedrosa, que já deu aula para vocês. A gente está participando de mais uma edição do GAT. O GAT inicialmente foi justamente uma parceria entre os dois, né? Eu normalmente dou aula de redes, né, que é a minha matéria mais antiga. Eu sempre toda a vida que eu fico revezando entre governança, mas quando eu volto para a área técnica, eu volto para redes, né? Mas eu dou aula também de contratações de TI, né, porque eu fui chefe de contratações durante muito tempo. E também na parte de projetos, né, inclusive a área que eu estou trabalhando agora, tá? A parte de governança, normalmente só projetos, né? A parte de COBOT eu já dei aula, mas hoje eu não dou não. Só a parte de projetos e planejamento estratégico, tá? Dessa vez, né, para o GAT, né, que a aula inicialmente era para o GAT, como eu já tinha feito as baterias anteriores, né, SES Gran Rio, eu já fiz a parte de CESP, né, que era o pessoal mais queria, tá? Aí a próxima banca que a gente podia abordar bem forte era a FCC, então o material já estava pronto desde aquele evento anterior, quando eu dei um problema na minha passagem, né, acabei não vindo, que era para ter sido em dezembro. E aí, como passou o tempo e a gente está na véspera aí do TRF, acabou entrando a Consulplan também. Então, até pensei como é que ia ficar o formato, mas ficou assim, cada tópico, eu não separei, hoje vai ser a banca X e a banca Y amanhã não. Na realidade está separado por tópico, continua separado, só que vocês vão ver no mesmo tópico as duas bancas, né? Uma hora FCC, a outra hora a Consulplan. Então tá bem mesclado. Serve tanto para quem está no GAT puro, né, mas como para quem vai fazer para o TRF e precisa de uma revisão. As bancas, inclusive, são um pouco parecidas, assim, né? Vocês vão ver que eles não costumam usar termos canônicos, né? A gente vai ter dificuldade de entender alguns enunciados, tá? Tem enunciados que me confundiram muito, né? Tem enunciados que até agora eu não sei porque a resposta é aquela. A gente vai chegar aí à conclusão, tá? Porque eles não usam determinados termos que para quem está estudando, por exemplo, CESP, as bancas mais fortes, assim, a gente já está acostumado, tá? Só terminando um pouquinho minha apresentação, hoje eu trabalho lá no Ministério da Transparência, né? Que a sigla ainda continua CGU, tá? E hoje eu estou na área de planejamento, certo? Então, são 9 cadernos aí, tá? Separados por tópico, né? E a gente vai abordando os cadernos, espero que até amanhã a gente conclua todos, né? Dependendo como for o ritmo aqui, se a gente demorar demais em um caderno e eu ver que os outros vão ser prejudicados, pode ser que a gente pule, né? Pode ser que falte, pode ser que... Faltar não vai faltar não, tá? Até porque o último caderno, se eu não me engano, é o maior. Ele é um pouco repetitivo, né? Então, se a gente parar no último caderno, já está de bom tamanho, tá? Já está bem tranquilo. Fiquem à vontade aí, né, de tirar as dúvidas, tá? A aula é bem dinâmica mesmo. Eu tenho a característica, né, de ir acelerando. Eu estou falando bem lento, mas quando chegar no final do dia, você não nem está entendendo o que eu estou falando. E aí parou, professor? Parou, não estou entendendo não. Não tem problema, tá? Estou com um sapato hoje não muito confortável. Vou ter um problema aqui amanhã não vou nem conseguir andar direito, mas é isso mesmo. Eu estava sem viajar, né? Aí você esquece, né, do checklist na hora de sair de casa. Não trouxe nem o pente para pentear. Mas hoje à tarde eu resolvo. Vamos lá, ó. A gente vai passar pela maioria dos temas, né, que normalmente eu ministro aqui, né? Passando desde os conceitos iniciais, tá? A dificuldade a gente trata, devido às diferenças, né, que pediram uma hora para ser GAT, outra hora para ser TRF. Eu não fiz aquela revisão ampla, né, que normalmente o pessoal sabe, eu faço, procuro as correntes divergentes, né, por que o fulano marcou, por que o outro entrou com recurso. Isso aí não deu para fazer tanto, até pelo tempo, tá? Mas aí a gente vai discutir aqui em sala, se tiver alguma diferença. Então, vamos lá. Eu normalmente, para quem não assistiu as outras aulas, apresento a questão, a gente dá um debatezinho aqui, depois a gente fecha. Se alguém não entender, a gente pega e esclarece, tá?
Então vamos lá. Ó. Modelo, né? Consulplan, já começou bem, né? TRMG 2013, né? O modelo de camadas utilizadas em redes atualmente possui 5 camadas. Aí já começa, né? Ainda bem que é o enunciado, né? Não dá para marcar errado o certo, porque é enunciado, né? Mas aqui ele já, vocês vão ver que ele vai ficar oscilando toda hora 5 camadas e 4 camadas. Quando ele disser isso no enunciado, ótimo, porque ele já definiu qual é a linha que ele está seguindo. Quando ele não disse no enunciado, a gente já tem um problema. E esse problema não tem bizu. Tem algumas dicas, né? Tem alguns balizadores que a gente pode usar, mas nunca vai ser tipo assim 100% de acerto, porque você vai ter dúvida na raiz. Eu não sei simplesmente se ele está usando 4 ou 5 camadas, certo? E aí vai depender muito da resposta, né? Identifique a alternativa que contempla a camada responsável pela transferência de dados processo. Cara, isso daí o bicho desenterrou do baú, esse negócio aí, tá? Qual que seria a resposta, vocês acham aí, tá? Não, alguém falou A, né? E aí alguém falou E. Que já falou transporte. Alguma outra? Uma coisa que você poderia pensar de cara, por exemplo, seria a aplicação, né? Na realidade, a gente não vai demorar muito nessa questão, porque é uma questão aprendizado. Aprendam e internalizem, tá? Esse termo processo a processo foi utilizado na literatura. Se eu não me engano, foi do Furozan. E ele entra na própria definição da camada, né? Que seria a de transporte. Mas muita gente que chutou a aplicação, teve até algumas pessoas que disseram que ia entrar com recurso, que poderia se aplicar a aplicação também, mas ele extraiu da literatura do Furozan, né, dizendo que é uma camada que faz exatamente isso aqui, transferência de dados processo a processo. Ou seja, responde somente a literatura, não tem interpretação... Porque processo é um termo muito vago, entendeu? Você tem processo, na realidade, quase em todas as camadas. Né? Não é um PDU, sabe? Quando você fala do PDU, por exemplo... O processo é justamente a aplicação, o software lá que fica na camada de aplicação, mas a transferência... Se eu fosse marcar de cara, eu marcaria também a aplicação. Mas a resposta foi transporte. Quando a gente foi correr atrás, né, de saber por que tinha sido... Aí aparece, né? Porque existe sempre uma dicotomia mesmo entre transporte e aplicação, vão aparecer em outras questões. Dependendo de como ele fala, você tem que ter nesse, por exemplo, por exemplo, qual é a camada que define, né, o serviço que vai ser prestado para o usuário? De cara você pensa, é a aplicação, mas na realidade ela vem antes, porque quem define a porta é o transporte. Então entendeu? Tem que estar muito ligado. Nessa aqui, não. Essa aqui foi meio que já mesmo da definição. Mas o processo também se encaixaria para transporte. E aí, como ele pegou da literatura, vamos internalizar. Aí, a partir de hoje, né, assim, esse termo, quando aparecer processo, vai estar vinculado à camada de transporte. E a literatura base, só conferir depois, é o Furozan, tá? Não tem aqueles termos, né? Que definem a questão, pronto, virou mais um aí para nosso aprendizado, tá? Processo, transporte, tá? Aqui ele vai dar, né, uma explanação assim, como no modelo de arquitetura de camadas ISO-OSI, modelo de referência, Guerra Fria, o objetivo era manter a comunicação. Isso aqui é a história, tá? Sim. Aí no final ele faz a dicotomia, né? Alguns autores tratam o modelo TCP/IP como sendo de 4 camadas. Outros autores já reconhecem o modelo como sendo de 5 camadas. Aí ele parou aí, né? Aí vamos continuar. Eu tenho críticas com relação a essa questão, tá? Ele fala assim, numa dessas camadas da arquitetura TCP/IP, acontece o sincronismo do quadro, controle de fluxo e controle de erro. Essa camada denomina-se. Pois é, o problema é o seguinte, na minha opinião, essa questão devia ter sido anulada. Por quê?
Porque a resposta, nesse caso, pode ser essas duas. Bom, se eu estiver interpretando, né, na arquitetura de 4 camadas, qual que é a dica? Mas ele falou de simbolismo de quadro, tá? Entender que é enlace. Qual o simbolismo do quadro? Como é? Simbolismo do quadro, enlace. Tá, mas se eu tiver ó, lembra, eu já ia até falar sobre isso, né? Se eu tiver... Eu achei que ele quis jogar uma indireta para marcar enlace, eu não sei. Vai saber o que passou pela cabeça dele agora, né? Pode ser PDU laciência, né? Não, eu vou te falar aqui, ó, para lembrar das camadas do modelo de 4, né? 4 camadas. Só lembrar da minha madrinha, né? O nome dela é Rita, né? Primeira é rede, a outra é interrede, né? Transporte, aplicação. Pegaram bizu? Rita, né? Quem é que faz o sincronismo de quadro na arquitetura de 4 camadas? É a rede, pô. Se eu tiver na de 5, ele quebra a rede entre física e enlace. Se eu tiver na de 5, é enlace. Se eu tiver na de 4, é rede. É que o melhor esforço dessa daí foi interrede, né? E ele citou... Não, aí teria que ser uma dessas duas, né? Porque a rede mesmo, né? A rede IP, o IP está aqui, nessa aqui. Aqui está englobando o que seria enlace mais a física, né? Então a resposta tanto pode ser enlace ou rede. Aí, mas de qual que ele estava falando? Cara, ele falou das duas. Ele falou das duas lá, né? Inclusive ele citou as duas. Hein? Em qual ele está citando? Como resposta, ele deu rede. Mas aí, bicho, tu mesmo falou que tinha duas arquiteturas. Bom, se eu considerar uma, a resposta é essa, se eu considerar outra, a resposta é a outra. Mas ele considerou A e permaneceu A o gabarito, a galera deve ter entrado com recurso e a banca não catou. Isso aqui é o tipo da questão que vai para a conta do Papa, entendeu? Assim, já era, quem marcou A, beleza, quem marcou C também estava certo, mas foi vitimado aí pela banca, tá? Não tem o que fazer aqui não tem para onde ir, eu já olhei por todos os ângulos, etc. Não tem o que fazer. Se você considerou que eram 4, A acertou. Se você considerou que eram 5, aí jogava C e errou. Se vocês tiverem algum insight, né, alguma epifania aí que tente resolver, a gente considera, mas até agora eu não consegui achar. Às vezes tem, às vezes a gente tá agarrado na questão, eu deixo ela separada, um dia um aluno, mas naquele trecho ali, aí beleza. O resto, não pode cartear, né? Não, mas tem que ser alguma coisa bem concreta. Aí pronto, aí assimila, tá? Nesse caso, não consegui. Já era. Né? Oferece às camadas superiores independência das tecnologias de transmissão e comutação de dados, usadas para conectar os sistemas. É responsável por estabelecer, manter e terminar as conexões. No modelo de referência OSI, trata-se da camada. E aí, qual que é a resposta? Cara, é a aplicação que envolve sessão. Pessoal, ó, lembrando, você tem que lembrar assim, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Essa questão, ela tem muita salvação, tá? Lembrando o seguinte, handshake, pô, ele pode acontecer em qualquer camada. Tipo assim, tudo bem, né? A gente sabe que tem o handshake mais popular, né? Por causa do transporte, né? Mas é muito comum o handshake, por exemplo, na camada de enlace. Certo? Pois é, aí já chegamos a mais uma conclusão. Mas aí tem um problema aqui também. O problema é o seguinte, ele usou um termo ele usou 2 termos aqui que dava para a gente tentar sair. Primeiro é o seguinte, ele fala assim, ó, independência da tecnologia de transmissão e comutação de dados. Bom, se ele está falando que independe disso aqui, é uma camada superior a... Isso que você falou. Tem que ser, no mínimo,
superior à física e a enlace. Certo? Aí depois, ó, é responsável por estabelecer, manter determinadas conexões. A gente vai falar já sobre isso aqui. Cadê onde a gente fala? Camadas, oferece as camadas superiores. O que são camadas superiores? Assim, tudo bem que qualquer camada acima da outra é superior, mas esse termo, camadas superiores, não sei se vocês lembram, ele é usado normalmente para você falar de transporte para cima. E as camadas inferiores de redes para baixo. Né? Beleza. Aí tem outra coisa que pode estar confundindo vocês, que é uma coisa que a gente tem que colocar. Primeiro o seguinte, lembrando, no OSI, se você for lá nos materiais, fizer a diferença, no OSI, é previsto na camada de rede, né, um protocolo o quê? Orientado à conexão. Ele está falando do OSI. Porque você pensa, ele está falando de, vamos supor, eu estou achando que é rede. Aí depois, o rede tem um IP, mas o IP não faz isso aqui. Mas ele, na realidade, está falando do OSI. O IP, ele não é aderente ao OSI. Né? Certo? E mesmo assim, pessoal, estabelecer, manter e terminar conexões. Né? Então, se você lembrar que esse cara aqui é do OSI, isso aqui está correto. Por isso que uma coisa que eu sempre falo, você não pode ficar toda hora confundindo o protocolo com a camada. Só lembrar do próprio transporte. Aí você vai lembrar, transporte é handshake. E o UDP? Entendeu? O UDP, ele está lá na camada de transporte, ele não faz handshake, ele não é orientado à conexão. Então, você não pode ficar, você tem que lembrar das características daquela camada. Né? Pelo OSI, o protocolo de rede, ele faz isso aqui, que é estabelecer, manter e terminar conexões. Juntando com o fato de ter que ser superior a enlace e ter que ser inferior às camadas superiores, só tem uma resposta. Eu acho que é o conjunto da obra. Né? Lembrando que tem que ser superior a essas duas aqui, né? Enlace e física. Aí tem lá as camadas superiores, né? Eu acho que o que mais mataria, mais uma vez, o conjunto da obra define, né? Mas eu acho que o trecho mais matador aqui é isso aqui, ó. Porque quando você fala assim, ó, quando você fala de uma coisa para baixo, normalmente você está se referindo à camada imediatamente superior. Então, quando você fala assim, ó, essa camada, tal camada filtra, né, os erros que ocorrem na camada física, por exemplo. Você está automaticamente falando de enlace. Né? Você fala, essa camada isola as comutações, ou então o ponto a ponto. Aí você fala, essa camada aqui, ela supre, né, a parte do IP que não é orientada à conexão, etc. E aí uma sempre vai compensando a outra. Tá? Mas assim, no conjunto da obra, sobra uma resposta. E aí, como aquele só coloca redes, né, não tem interredes, só dá para marcar redes, tá? Beleza? Aí você vai, aí, é uma coisa que, como é que você chega a esse nível de maturidade? Exercício, lembrando, tal, isso aqui, por que isso aqui, por que assado. Quando eu vejo essa referência de camadas superiores, eu entendo que são as camadas que estão acima da pilha. Perfeito. Só que isso daí é um jargão. Tem outro jargão que fala as camadas superiores e as camadas inferiores. Inclusive já foi usado várias vezes em questões. Quais são as camadas inferiores? Redes para baixo. Por quê? Porque são as camadas que enxergam os hardwares intermediários. E o jargão em camadas superiores são as camadas que não enxergam os hardwares intermediários, elas só enxergam fim a fim. Ou seja, elas só enxergam os interlocutores. Um jargão não exclui o outro, entendeu? Não é porque esse aí está errado e esse aqui está certo. Mas esse jargão aqui é conhecido. Camadas superiores. Mas assim, mesmo assim, né? Quando falou, será que esse aqui é o matador? Pode estar nesse jargão, que não seria definitivo.
Para mim, o mais matador é o fato dele falar que ele isola, independência de comutação. Quando ele fala independência da característica principal de uma camada, ele está se referindo normalmente à superior. Certo? Então ele vai dizer, qual é a camada, né, que tem independência dos hardwares intermediários? Ele não enxerga os hardwares intermediários. Bom, se você for notar, todas acima, vamos pegar só o modelo de 4 camadas, né? Tanto o TCP quanto a aplicação, elas não enxergam o hardware intermediário. Mas normalmente quando ele fala isso, ele está se referindo à primeira que não enxerga, que no caso seria transporte. Qual é a camada, né? E aí a independência quanto aos hardwares intermediários. Aí ele está se referindo à primeira acima, que é quem, no caso? Transporte. Aqui ele está, qual é a camada que tem independência da tecnologia de transmissão e computação? É a primeira acima da comutação. Tá? O importante é que, mesmo por todas as análises, seja por essa análise aqui, seja por essa, qualquer uma ou não, nenhuma entra em conflito. E todas elas convergem para essa. Não tem nenhuma conflitando, entendeu? Dizendo, são várias dicas, mas o bom é que elas são convergentes. Nenhuma dica está dizendo assim, se for essa, é essa. Já não poderia ser enlace. Enlace não pode isolar a comutação. Né? Não poderia ser física. Aí você, mas por que não são essas duas aqui, né? Você podia colocar, né? Por que não são essas duas? Aí você viria, porque na realidade, quem está isolando direto isso aqui seria a camada superior, a primeira camada, né? Que fez a independência em relação à última característica, no caso é a comutação, né? A pessoa associa que quando for estabelecer uma determinada conexão associada com a independência da tecnologia é rede. Sim. Aí você podia entrar em conflito, qual é o conflito que pode surgir daí? Aí você pensar, não pode ser rede, porque rede é IP, e IP não faz isso. Aí você cometeu um erro conceitual. Porque como ele está falando em relação ao OSI, no OSI isso aqui é verdade. Tanto que se você pegar uma tabela... Sim, pois é. Só que no pensamento reflexivo, você não é rede. Aí você, mas rede não faz conexão. Mas você não está falando de rede. Você está falando do protocolo IP. Em rede, segundo o OSI, isso aqui é verdade. Inclusive naquelas tabelinhas sumarizadas, que diz qual é a característica de cada camada, ele fala exatamente isso aqui, estabelecer, manter e terminar conexões. Você pensa até que está errado, né? Mas está errado. O IP não fornece serviço orientado à conexão. Bicho, ele não falou disso. E primeiro que ele falou também do OSI. Ele não está falando do IP. E se vocês notarem, só para concluir, nesse bloco, o que diferencia esse bloco do último? Nesse bloco, eu não estou falando de protocolos. Justamente para quebrar em nenhum momento aqui, pelo menos eu acho, né, eu prezo por isso, nesse primeiro momento eu não estou falando de protocolo nenhum. Eu só estou falando de arquitetura. Justamente para quebrar essa história de que esse protocolo ele faz parte daquela camada, mas ele não é sinônimo daquela camada. Na última, não. No último caderno de vocês, aí eu falo, agora eu vou falar sobre IP, onde é que o IP está em qual camada, onde é que o protocolo de aplicação X, Y, Z, para justamente distanciar isso, né? Então aqui a gente está falando de camadas e de arquiteturas, não está falando de protocolo. Quando você joga protocolo no meio, pode enrolar o meio de campo, que é o quê? Você tentar achar que IP não faz isso aqui. Eu não estou falando do IP, eu estou falando dessa camada. Vamos supor que ele não tivesse OSI. Vamos supor que fosse na trilha TCP/IP. Continuaria sendo rede ou poderia ser transporte? Poderia ser transporte, mas aí tipo assim, você está mudando uma variável, né? Você está mudando variável, porque aí se eu colocasse TCP/IP, né, ele pode... No TCP, quando você olha as diferenças, né, entre OSI, TCP e IP, o TCP/IP permite que você tenha tanto protocolos orientados à conexão, quanto não orientados. Nem nesse caso, isso aqui ainda estaria certo. Porque ele não diz que é só não orientado. Ele diz que pode ser um ou outro. Então, nesse caso, ainda seria redes, tá? Beleza? Tem que dar uma pensada holística, entendeu? Walter, mas será que na hora da prova eu vou ter tempo? Não vai. Mas assim, você às vezes
com o treinamento, né, as coisas são executadas de uma forma bem mais rápida, né? Certo? Para facilitar a comunicação entre os sistemas, né, ISO, desenvolveu um modelo de referência em camada denominado OSI, Open System Interconnection, né? Pois assim os fabricantes poderiam criar protocolos e componentes partindo desse modelo. É bom ler esse preâmbulo, né, para poder contextualizar e saber se ele está falando sempre do OSI ou do TCP, para ir na questão já focado, porque são diferentes, tá? Esse modelo é composto de 7 camadas e cada uma tem sua respectiva função. Sinal alternativo que apresenta... Ele está só perguntando quais são as 7, né? E aí? Mesmo é chupeta, né, bicho? Né? Resposta qual? Cuidado com a Consuplan. Bizu da Consuplan. A Consuplan, bicho, ela tem a mania, não sei porquê, não sei que tara é essa do examinador. Ele troca a ordem das coisas. É raro ele pedir, ele nunca usa, isso aí é uma coisa que eu intuí, tá? Não está escrito em nenhum lugar. A Consuplan não usa a palavra respectivamente, cara. É impressionante. Ele não usa a palavra respectivamente, e aí ele fala assim, bicho, na ida ou na volta, a resposta é essa. É impressionante. Ele fala assim, ó, cite A e depois B, aí a resposta aparece B e A, marca B e A. Mas primeiro ele falou isso, depois ele falou que ele não falou respectivamente. Não, eu falei X e Y, pô. Tipo, pela leitura do enunciado, a resposta deveria ser X e Y. Só que lá, nas alternativas aparece Y e X. Pode marcar. Porque ele não usa a palavra respectivamente. E, pelo que eu estou intuindo, para ele, se ele não colocou, e ele nunca coloca, tanto pode ser nessa ordem ou na outra ordem. Então, nesse caso aqui, você está procurando... Aqui, acabou acontecendo. Ó, veja que... Está vendo que ele está indo e volta? Se começasse a aplicação, e tivesse certo, podia marcar. Nesse caso, ele colocou na ordem correta. Ó. Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A resposta. Se tivesse invertido, também seria a resposta. Pois não. Por exemplo, se tiver as duas opções indo e depois voltando, o fato dele falar na página anterior ali que camada de 1 até a 7, será que isso não dá uma direção? Eu posso dizer o que eu notei prática, né? Na prática. Ele nunca coloca as respostas em oposição. Não tem duas, uma e voltando. Do que eu estudei. Cara, eu peguei acho que 70 questões. Também a Consuplan não é tão famosa assim, de modo que tem, né? Pô, você... Mesmo a FCC, que tem concurso todo ano em tribunal, a gente está falando só da cadeira de redes, né? Eu consegui no máximo 110, assim, até de 2000. Então, na Consuplan, eu peguei até umas 60, né? 60 de redes, né? E eu nunca vi questões opondo itens por ordem. Eu já vi o contrário, na realidade. A ordem tá assim... Nessa questão, ele deu respectivamente nas entrelinhas do slide anterior ali. Tipo, 1 a 7, quer dizer... Mas vamos lá, peraí. Tem que começar na física. Peraí. Vamos aqui. Vamos voltar. Tá, essa aqui ele usa respectivamente. Aí vamos voltar. Mas ele falou não para 7 também, entendeu? Beleza. Pergunta, tem alguma outra aqui? Não sei, seria ao contrário? Não, faz ao contrário. Não, vamos supor que a gente está no sal, bicho. Tem alguma outra que invertendo fica correto? Sei, Vamos lá, porque vocês estão sem o caderno, né? Ops. Não tem. Nós não estamos mais no sal, né? Vamos marcar isso daí. Lembra que eu falei, isso não aconteceu só nessa questão, não. Vai acontecer em outras. Que ele, tipo, bicho, ele não está nem aí. O único erro aí na minha observação é que mesmo colocando respectivamente, porque na outra ele não coloca a palavra, essa aqui ele colocou. Mas ele não está nem aí para a ordem. As outras são absurdas, É. né? Ele, Walter, mas isso prejudica, eu vou entrar com recurso, vou tentar anular, papapá. Ok, tá certo, mas histórico, ele não considera
E aí não conte com isso e já aprenda. Ó, tanto faz indo e voltando, etc. E nenhuma delas, para nossa alegria, né, nesse caso, até agora foi para nossa tristeza, mas agora para nossa alegria, ele não coloca as duas em oposição. Então, normalmente você tem uma saída. A única possível seria essa. Eu acho que é por isso que ele acaba não acatando os recursos, entendeu? Agora, como a gente... É ruim, mas como a gente já sabe, a gente já vai com isso na cabeça, né? Beleza? Pois não. Ah, tá, que tem essa... Desculpa aí, pessoal, de casa, né? Nem me lembro. Eu já pedi para ele... Para ter tipo, dar um microfone, né? Assim, pro cara dar... Um microfonezinho, assim, porque aí o aluno... Ele já pega a pergunta até não filtrada, né? A última pergunta agora que ele perguntou foi o seguinte, né? Que eu mesmo tendo que essa questão, ela tem o respectivamente, né? E ele fala respectivamente de 1 a 7. E na resposta está invertido, né? Aí, beleza, né? Recurso, caberia recurso, papapá, foi um erro, entre aspas, aí, né? Se a gente considerar que não é a personalidade da banca, mas se você notar, sendo na ordem direta ou inversa, você pode testar nas alternativas. Mesmo estando na ordem inversa, é a única possível, que respeita o sequenciamento de camadas. Então, você vai lá e faz e coloca. Por que está na ordem inversa? A fita na camada? No final tá... É que tem questão que ele dá ordem inversa. Tudo bem que, né, você pode considerar o B como uma referência, né, mas quem disse que o que está na esquerda é o que está para baixo e o que está na direita é o que está para cima, entendeu? Tem uma questão filosófica aí, né? Só viajar aqui, ó. Por que o mapa da Terra, né, é assim, né, que a África, e não o contrário, né? Assim, tem uma... Mas, indo ou voltando, essa que é o... Tem que ser na sequência. E nunca, assim, pelo que eu vi até agora, o que ele perguntou foi, mas será que a sequência não está correta, né? Partindo do princípio que o B está aqui, a primeira vai ser essa, né? Mesmo se for na ida ou na volta, o moral da história vai ter apenas uma sequência correta. E quer ver onde é que acontece isso? É muito engraçado, é quando PDUs, né? Que aí o cara... Tem literatura que o cabeçalho começa daqui. E tem literatura que o cabeçalho começa de cá. Aí, qual que está certo e qual que está errado, entendeu? É muito comum você ver, por exemplo, no PDU, o cabeçalho, o preâmbulo começando aqui, e em outras literaturas o preâmbulo começando aqui. Assim, qual que é o... Você não tem a referência, né? Nesse caso, você... uma referência lógica seria essa. O bom tanto faz. Tem na sequência correta, vai ser aquela. E não encontrei questão onde elas se opõem. Certo? Vai ter nessa sequência e na outra eu tenho que escolher uma delas. Não encontrei, tá? Isso é bom pra gente, né?